A identificação criminal do civilmente identificado, princípio da dignidade e exceções legais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 58, trata de um princípio importante relacionado à proteção dos direitos individuais no contexto do sistema penal. O texto constitucional estabelece que o indivíduo que já possui uma identificação civil não poderá ser submetido à identificação criminal, salvo em situações excepcionais previstas em lei. Este princípio reflete a ideia de que, uma vez que um cidadão tenha sido devidamente identificado perante o Estado, não é necessário que ele seja novamente identificado para fins de criminalização, evitando, assim, uma dupla submissão e a violação de seus direitos fundamentais. O dispositivo da Constituição Federal de 1988 protege os indivíduos contra abusos que poderiam ocorrer caso o Estado exigisse múltiplas formas de identificação sem uma justificativa legal válida. A identificação civil, como nome, número de documentos oficiais, fotografia, impressões digitais e outros dados pessoais registrados em documentos de identificação, já serve como uma prova suficiente da identidade de um cidadão. Nesse sentido, o princípio da identificação criminal do civilmente identificado visa evitar que, em situações cotidianas, as pessoas sejam forçadas a repetir procedimentos desnecessários, como o uso de impressões digitais ou coleta de dados biológicos, sem que haja uma razão específica para isso. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 também prevê uma exceção a essa regra, permitindo que a identificação criminal possa ocorrer em situações específicas determinadas por lei. Ou seja, embora o princípio seja de que a pessoa civilmente identificada não precisa ser submetida à identificação criminal, a legislação infraconstitucional pode prever casos em que essa regra não se aplica. Por exemplo, uma pessoa que já tenha sido identificada civilmente pode ser submetida à identificação criminal em situações de suspeita de envolvimento com crimes graves ou quando for necessário coletar dados que possam auxiliar em investigações, como em casos de reincidência de crimes ou durante o processo de apuração de infrações. Este ponto traz à tona o conceito de eficácia das normas constitucionais, especialmente no que se refere à identificação criminal. A norma do inciso 58 do artigo 5º é considerada uma norma de eficácia contida, o que significa que, embora a regra geral seja a de que não se pode submeter uma pessoa civilmente identificada à identificação criminal, essa regra pode ser restringida ou flexibilizada por normas infraconstitucionais que estabeleçam exceções. Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 assegura proteção, mas concede à legislação infraconstitucional a capacidade de criar situações em que a regra de não identificação criminal possa ser quebrada. Essa questão da eficácia das normas constitucionais é importante, pois reflete a flexibilidade do texto constitucional frente à realidade da aplicação do direito. Ao adotar a posição de uma norma de eficácia contida, a Constituição permite que as circunstâncias mudem e que exceções sejam criadas, caso a lei o determine. Isso significa que, embora haja uma forte proteção aos direitos individuais, o Estado pode, por meio de leis específicas, estabelecer critérios que justifiquem a realização de uma identificação criminal, desde que isso seja feito com base em critérios legais e sem violação aos direitos constitucionais. Ao longo da história, a identificação criminal de pessoas já civilmente identificadas tem sido uma questão controversa. A crítica central está no risco de abuso de poder, em que pessoas, especialmente aquelas que já têm seus dados civis formalizados, podem ser submetidas a identificações desnecessárias ou em situações que não justifiquem tal procedimento. Esse tipo de abuso pode ocorrer em contextos de discriminação racial, social ou econômica, onde determinados grupos da população, como as pessoas negras ou de classes sociais mais baixas, acabam sendo mais vulneráveis a esse tipo de processo. Portanto, a regra estabelecida pela Constituição visa proteger contra tais abusos, garantindo que a identificação criminal seja uma exceção e não a norma. Ao garantir que a identificação criminal só seja realizada em casos previstos em lei, a Constituição Federal de 1988 também está promovendo a igualdade perante a lei. Ou seja, todos os cidadãos, independentemente de sua condição social ou de qualquer outra característica pessoal, devem ser tratados de forma equânime. Isso significa que, mesmo em situações em que a identificação criminal seja permitida, ela deve ocorrer de forma justa e sem discriminação, assegurando que os direitos da pessoa identificada sejam respeitados em todas as circunstâncias. Além disso,
Essa regra traz um outro ponto relevante sobre a eficiência das políticas públicas de segurança. Em um cenário onde o processo de identificação criminal é realizado sem critérios claros ou sem necessidade, isso pode gerar um acúmulo de registros desnecessários no sistema. A criação de uma exceção legal bem estruturada permite que a identificação criminal seja feita de forma mais focada, contribuindo para a investigação de crimes de forma mais eficiente, sem prejudicar a privacidade ou os direitos de pessoas que não têm envolvimento com infrações. É válido destacar que o conceito de identificação criminal abrange não apenas a coleta de impressões digitais, mas também outras formas de identificação, como a coleta de DNA ou a fotografia. Essas formas de coleta de dados são mais invasivas. Por esse motivo, sua aplicação deve ser limitada a situações específicas e bem fundamentadas. A proteção à privacidade dos indivíduos é um princípio central da Constituição Federal de 1988, e qualquer ação que envolva a coleta de dados pessoais precisa respeitar limites estabelecidos pela lei, especialmente quando se trata de indivíduos que já estão identificados civilmente. Embora as exceções legais sejam permitidas, é crucial que a sociedade e as instituições envolvidas compreendam a importância da supervisão do uso desses poderes. A utilização da identificação criminal deve ser monitorada de perto para garantir que não haja excessos ou violações dos direitos humanos. O controle sobre a aplicação dessa exceção legal é essencial para evitar que o processo se torne um instrumento de abuso ou discriminação, especialmente em um contexto onde as políticas de segurança pública podem, por vezes, ser influenciadas por preconceitos. Em uma democracia, a transparência e a responsabilidade são fundamentais. As leis que permitem exceções à regra da identificação criminal devem ser claras, bem definidas e com critérios objetivos, de modo que qualquer aplicação indevida possa ser facilmente identificada e corrigida. Isso não só fortalece a confiança nas instituições, como também assegura que os direitos individuais, garantidos pela Constituição, sejam respeitados em todas as esferas do processo judicial e policial. Além disso, o respeito a esse princípio da identificação criminal do civilmente identificado reforça a confiança da população nas instituições legais. Quando as pessoas sabem que seus direitos de identidade são protegidos pela Constituição e que a identificação criminal só ocorrerá em casos estritamente necessários, elas tendem a se sentir mais seguras dentro do sistema jurídico. Isso, por sua vez, fortalece o Estado de Direito e garante que a justiça seja aplicada de maneira equilibrada e justa. A exceção à regra de não identificação criminal tem um propósito importante, mas deve sempre ser vista com cautela. A legislação que define as situações em que a identificação criminal pode ser realizada deve ser clara e estritamente aplicada, para que o direito constitucional de proteção à identidade não seja comprometido. O equilíbrio entre segurança pública e direitos fundamentais é um desafio constante, mas é esse equilíbrio que garante uma sociedade mais justa e democrática. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!